E aí, eu sou o professor Rafa Alonso e esse é um vídeo um pouco diferente. Quero trocar uma ideia mais descontraída com você que está no quarto ano ou você que é recém-formado na área de educação física. Bom, o intuito desse vídeo é muito mais o de trocar uma ideia e tentar mostrar uma outra visão acerca do que vem acontecendo aí com a nossa área, com a área de educação física. Eu acredito que também diversas áreas aí vêm sofrendo essa mesma pressão, vamos dizer assim, das mídias sociais, né? Eu vejo muita gente que está no quarto ano ou que é recém-formado, desesperado por certificações, diplomas e coisas que comprovam, entre aspas, o seu conhecimento e o seu diferencial dentro do mercado de trabalho. Eu tenho meus cursos e tenho meus projetos, então eu poderia muito bem falar assim para você buscar mesmo por cursos, especializações, que é bacana para poder vender os meus produtos para você. É óbvio que eu quero vender meus produtos, mas não pressionando você e tentando tirar a ideia de que você é capaz de realizar a sua profissão. O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo muita gente que está no quarto ano e também que é recém-formado nessa angústia, nessa ânsia por fazer diversas certificações e ter, né, aquela carteirada inicial que a pessoa vê, tipo, aquele monte de diploma e fala, nossa, tal, esse é o cara correto aí para eu trabalhar com ele. Mas, na verdade, o que eu vejo é uma galera que tem 10 certificados, mas que não degustou o conhecimento de quase nenhum deles. Então, é como se você tivesse diversas ferramentas dentro da sua caixa, mas você não sabe trabalhar bem com nenhuma delas. A faculdade de educação física, né, o curso de educação física, ele te forma para você fazer o básico dentro do mercado de trabalho. Então, a ideia é, primeiro você dominar o básico, para depois você buscar se especializar. Tem alguns livros que mostram que a gente precisa aí de 10 mil horas de prática para a gente ser considerado um especialista, né? Então muita gente se forma e já se sente na necessidade de ser especialista, quando na verdade a gente precisa aprender a curtir cada parte. Então, quando você se formar, você primeiro entra no mercado de trabalho e vê o que funciona e o que não se encaixa dentro daquilo que você faz. Não vou nem falar o que não funciona, porque cada curso ou, enfim, cada matéria dentro da educação física vai te direcionar para alguma aplicabilidade. Eu, por exemplo, quando me formei, eu tive uma noção muito boa de fisiologia do exercício no meu curso de graduação. Só que aí na prática eu vi que um monte daquelas análises que eu aprendi na faculdade não davam para ser feito, né? Por exemplo, a gente fazer prescrição de treino analisando ali o lactato, né, o ácido lático da pessoa. Eu não vou ficar furando a pessoa ali diversas vezes no meu dia a dia para poder fazer essa análise. Então eu excluí isso da minha rotina porque não é o que eu utilizo. Mas eu fui agregando ao longo do tempo algumas avaliações, algumas inclusive que estão muito relacionadas com a fisioterapia, por conta do tipo de cliente que eu acabava atendendo, que era esse pessoal que sai da fisioterapia e vai ingressar no treinamento físico. De repente, esse não é o seu público e você consegue um trabalho em um time de futebol que tem acesso a essas ferramentas de análise de gases, de lactato, e você passe a utilizar isso que você aprendeu na faculdade. Então nada é perdido, mas primeiro você precisa trabalhar para entender o que você precisa e o que não precisa. Então põe o pé no freio, respira um pouquinho,
Eu tenho meus cursos, eu poderia estar falando o contrário aqui para você, olha, investe mesmo, faz, compra meus cursos, tem meu certificado aí na sua parede, etc. Para mim é bacana, mas não é o que as pessoas precisam no momento. Eu acredito que a gente precisa primeiro pôr o pé no chão e pensar em nossa carreira. Muita gente tem aí 10 certificados na parede, mas não tem um fundo de emergência, não se programa para ter um 13º, não se programa para ter umas férias. Então eu acredito que essa base ela é muito mais importante do que a carteirada na hora de você apresentar ali para o seu cliente os certificados. Você pode primeiro pensar em apresentar seus resultados atuais. Olha, com base naquilo que eu conheço, aqui estão meus resultados. Do que falar, olha, eu tenho 10 certificações, mas não sei me organizar para utilizar essas 10. Então não sei se eu consegui deixar a mensagem aqui desse vídeo, que é justamente para a gente parar de se comparar com pessoas aí que dão essas carteiradas em mídias sociais e tal, porque inclusive a gente vê muita coisa que é viagem, cara. A gente vê uma onda aí de uma galera vendendo, sei lá, exercícios de mobilidade, de estabilidade, como se fosse a solução mágica para tudo. E aí você começa a olhar alguns professores comentando coisas que, por exemplo, dá a impressão de que a gente não sabe trabalhar, né? Eu vejo post de professor considerado aí da área falando coisa mais ou menos assim: se você não sabe essa avaliação, você não está apto a trabalhar com educação física. Poxa, como se uma avaliação fosse a única do mundo. Se a gente estuda o mínimo, a gente vê que para uma mesma coisa a gente pode ter aí diversas abordagens, diversas avaliações. Então não vai ser uma avaliação que você não sabe que vai te deixar um profissional ruim, né? Então vamos pensar um pouco antes de sair acreditando em tudo que a gente vê na internet. Enfim, a gente precisa refletir um pouco sobre a mensagem que a gente quer passar. Então esse vídeo é até assim um certo desabafo e também um certo direcionamento para aquilo que você vê aqui no meu canal. Você vai ver um monte de tutorial, um monte de coisa. Eu gosto de apresentar aquilo que funciona para as minhas ferramentas, né? De repente você consegue filtrar alguma coisa e levar aí para sua rotina. É isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre algo e que a gente possa trocar esse tipo de ideia também por aqui. E se você curtiu, não esqueça aí de deixar o seu like, deixe seu comentário também. Se você quiser, me chama lá no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição. Estamos aí para trocar ideia e também para tentar fazer da educação física uma profissão mais unida e que esse marketing, que é conhecido aí como neuromarketing, vale a pena você pesquisar um pouco a respeito, não faça parte de nossa rotina e que a gente possa, como profissional, nos apoiar uns aos outros e elevar a nossa profissão. Então essa é a principal ideia aqui do meu canal e eu espero que também seja um lema para você. Então a gente se vê em uma próxima. Valeu!